Olá, olha lá, vamos ligar. Podcast da quinta-feira às 11 horas. Se você está assistindo no replay, hoje a gente vai estar conversando sobre a falta de autoconfiança te impede de viver novas experiências. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Deixa eu terminar de setar tudo aqui que está acontecendo. Nabuco, pode entrar aqui pelo Instagram. Vamos lá. Oi, Maria Cristina, tudo bem com você? Maria Cristina, hoje o papo vai ser bom, hein? A gente vai estar conversando sobre autoconfiança, esse lugarzinho tão delicado nosso, né? Que a gente tem, vamos dizer assim, um tema que a gente tem. Eu nem diria que a gente tem, né? É um tema que aparece em vários lugares da nossa vida. Oi, Fabi! Fumil, tudo bem com você? Nabuco, tô te vendo aqui já na live. E eu e Nabuco hoje, a gente vai estar conversando sobre isso, como é que a autoconfiança te impede de viver novas experiências. Não é, Cris? Então, deixa eu ver, eu vou chamar o Nabuco aqui. Nabuco, já me pede para entrar aqui que a gente já vai começar. Porque durante essa semana, gente, eu sempre falo para vocês que durante a semana a gente compartilha vários temas. A gente conversa sobre vários temas, né? E aí, essa semana, a gente decidiu conversar sobre autoconfiança. Foi um dos temas que surgiu aqui para nós, né? Então, bora lá. Nabuco, acho que eu aceitei aqui a sua... Vamos lá. Oiê, Nabuco! Tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, e você? Peraí que tá dando uma microfonia aqui pra mim. O que é? Será que é aí ou aqui? Tô ótimo, gente. Bom dia, Agora sejam todos muito... tá dando uma Tá bom agora? Deu pra... Tá? Tá dando uma De microfoniazinha. onde que é, será? E agora? Agora parou. Tá bom, agora foi. Agora parou. Parece que agora parou. A gente sempre tem que fazer esses ajustezinhos, né, gente? Aliás, depois eu vou conectar o que tudo isso tem a ver com autoconfiança. Que é essa coisa dos ajustezinhos que a gente tem que fazer cada vez que a gente está entrando num ambiente que a gente não está assim super, hiper familiarizado, né? Então, bora lá. Nabuco, você fica aqui com a transmissão do YouTube, né? Eu tô esquecendo desse tema aqui. Gente, eu espero que vocês estejam bem, né? Até você que está assistindo aí no replay também. Fabi, parou, Fabi? Como é que tá? Dá um sinal aí, Fabi. Você tá ouvindo? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Fabi tá dizendo que parou aqui. Será que parou? Parou? A Fabi escreveu aqui, parou. Ah, parou a microfonia, eu acho. Ah, parou a microfonia. Então, tá bom. Tá. É que ela parou e não Vamos lá. Bom dia, Vai dar início. Catetes! E aí, Romeu, tudo bem com você? Então, olha lá. Tudo bom, meu? Ó, tô dando play, tá? Vamos começar no YouTube. A gente entra um pouquinho com um delayzinho, só para que a gente faça realmente essa organização aqui que rolou agora, que vocês acabaram de ver os pequenos ajustes aqui. Então tá. Então, a partir desse momento, estamos... Ainda não. Agora sim, estamos ao vivo no YouTube também. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você está aqui no podcast Caminhar na Sua Direção, eu sou o Tainá Nabuco, vocês estão com a nossa digníssima Miriam Attore. E o tema da live de hoje é como que a falta de autoconfiança te impede de viver novas experiências, né? O que tem a ver isso com uma coisa com a outra e tal. E eu agora já passo a bola. Bom dia, tudo bom, Miriam? Como é que você está? Tudo ótimo. Explica pra gente o Tudo que tem a ótimo. ver uma coisa com a outra e tal. Então, esse foi um dos temas, eu estava comentando, né, que toda semana a gente pega um dos temas que rolou durante a semana pra gente para compartilhar com vocês a nossa conversa aqui nos bastidores do Self Mosaico, né? E esse tema do autoconhecimento foi um tema que apareceu pra gente nas nossas conversas com bastante intensidade essa semana, né? E aí, junto com isso, vem assim, a falta de autoconfiança é uma coisa que já nasce comigo, tem pessoas que são mais autoconfiantes que outras, e aí a gente foi conversando bastante sobre isso, e aí a gente resolveu continuar a nossa conversa, compartilhando aqui com vocês, e o Nabuco então vai me ajudar aqui nesse papo, fazendo aí umas provocações de insights pra gente compartilhar com vocês, tá? Então, a pergunta, eu vou começar só com uma perguntinha para ficar no ar para vocês, tá? Que é assim, você acha que a falta de autoconfiança te impede de viver novas experiências? Então fica aí com esse radar, que a conversa a partir de agora começa com esse tema da autoconfiança, tá bom? Bora lá, Nabuco. E por que rola isso, né? Porque, assim, a gente observando, vendo os comentários, né, os directs, o pessoal que tá pedindo assim, Miriam, eu tô precisando viver novas experiências, eu não sei o que tá acontecendo. Só que quando a gente vai investigando, né, Miriam, a gente começa a perceber que há uma dor aí que é a falta de autoconfiança.
Mas eu queria que você contextualizasse o que é exatamente falta de autoconfiança e o que isso tem a ver com, enfim, se colocar em novas oportunidades, situações, experiências. Então, autoconfiança é um tema meio grande, assim, né? Dentro dessa, vamos dizer assim, dentro desse termo, autoconfiança, aparece muita coisa em muitas percepções. Então, é muito comum, por exemplo, eu ouvir dos meus mentorados essa expressão, né? O que me falta é autoconfiança. Se eu conseguir acessar isso dentro de mim, eu vou conseguir fazer movimentos mais ousados, eu vou conseguir viver novas experiências, eu vou conseguir transitar melhor na minha vida, né? Então, antes da gente ir um pouquinho mais para esse tema, né, da falta disso, que é a autoconfiança, vamos dar uma setada melhor. O que é essa autoconfiança, né? Autoconfiança varia muito de pessoa para pessoa, mas basicamente é uma sensação de que a gente não tem uma segurança suficiente para fazer alguma coisa. Então, só para a gente conectar um termo no outro, né, a palavra confiança está falando justamente disso, né? É como se a gente, de uma certa forma, tivesse uma sensação de perigo se a gente for fazer aquele próximo movimento, né? Então, tipo assim, eu preciso ter, né, dar essa sensação, né? Eu preciso ter mais confiança, eu preciso saber mais, eu preciso ter mais controle da situação. Eu preciso saber o que vai acontecer se eu fizer. Eu preciso saber se eu fizer e acontecer isso ou acontecer uma outra coisa, o que eu faço depois, né? Então, é como se, de uma certa forma, está muito relacionado com a parte do controle, né? Então, é você conseguir ter essa sensação de que você está no controle da situação. E, ao mesmo tempo, né, é ser confiante de que você vai ser capaz de, vamos dizer assim, percorrer um novo caminho, né, que você está se dispondo a fazer. E eu falo novo porque a gente é confiante para fazer as coisas que a gente já fez, né? Mas a autoconfiança, ela aparece justamente quando o novo aparece, né? Então, a autoconfiança está relacionada com tudo isso. Mas será que não é medo e de alguma forma, o consciente coletivo, enfim, né, a terminologia, as pessoas começaram a colocar esse voto autoconfiança. A pessoa sente medo, porque medo é comum, né? Você vai fazer uma coisa que você nunca fez, você fala, né? A primeira vez só existe a primeira vez, né? E tudo a primeira vez dá aquele friozinho na barriga. E aí, será que não é uma confusão de friozinho na barriga com autoconfiança? E aí você não vai mesmo, e aí passa assim, ser falta de autoconfiança. Você não foi, mas enfim. Não acho, qual é o gatilho que desencadeia esse comportamento, Miriam? Eu acho que o gatilho que desencadeia, um dos gatilhos, né, que desencadeia esse comportamento, são vários, né? Porque depende muito do histórico e do movimento individual, né? Mas um dos gatilhos, por exemplo, que desencadeia esse comportamento é o nosso lado perfeccionista e o nosso lado crítico, né? E aí a gente consegue, por exemplo, né, se observar numa pequena atitude com o outro, por exemplo, onde dá para a gente começar a calibrar esse nosso lado crítico, né? Quando a gente está muito crítico com o outro, né, provavelmente a gente tem o mesmo medo de que o outro também seja muito, ou o mundo seja também muito crítico com a gente, com o nosso próprio movimento, né? Então, no momento em que a gente começa a acolher, né, o que o outro está fazendo de certo, a gente começa a perceber como o outro está fazendo alguma coisa. E o outro que eu quero dizer, gente, são as pessoas que estão à nossa volta, né? São os nossos exemplos. Se a gente vai falando, por exemplo, da nossa profissão, as pessoas que estão na mesma profissão que a gente, ou em profissão semelhante, e que estão fazendo um movimento diferente do nosso. Quando a gente começa a olhar aquilo com admiração, ao invés de olhar crítico, né? Isso já é um começo de construção de autoconfiança, sabe? Porque quando você reconhece, né, o bom movimento que a outra pessoa está fazendo, você, de uma certa maneira, você consegue reconhecer também o caminho que aquela pessoa está fazendo. Quando você reconhece o caminho que aquela pessoa está fazendo, você é capaz de também seguir o mesmo caminho. Então, quem não é capaz, né, ou quem tem dificuldade de seguir alguém, né, tem mais dificuldade de construir essa autoconfiança. Porque quer fazer sozinho, sabe? Tipo assim, não, aquele jeito lá eu não quero, aquele jeito eu não quero. Então você entra num modo crítico, onde tudo que você vê de movimento das pessoas da tua profissão, por exemplo, vamos falar da profissão, né? Você tem sempre um olhar, a pessoa tem sempre um olhar crítico para aquilo que ela não quer fazer, né? Então começar a buscar o que é que alguém está fazendo, que eu também gostaria de estar fazendo, e começar a olhar para aquilo, acolhendo o bom caminho, tentando entender o que aquela pessoa fez para chegar ali, né? É uma forma de começar a construir autoconfiança. Vou dar um exemplo, tá? Cozinhar, né? Vamos supor, né? Você olhar para uma pessoa que cozinha bem e começar a observar, né? O que aquela pessoa faz de diferente
que eu não faço, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de cozinhar, mas gostaria de aprender a cozinhar, mas você não tem autoconfiança suficiente para se meter lá na cozinha, por exemplo, né? Você gostaria muito, mas, mas é que isso não é para mim, não sei o quê. Então, às vezes, um pequeno movimento desse, né, já pode te levar a perceber o teu movimento de autoconfiança num outro lugar, sabe? Porque, já te respondo, Eliette, sobre se tem a ver com relação ao meio. O que acontece? Podem colocar, tá, gente, as perguntas aqui, que a gente já vai começar a responder as perguntas. Então, por exemplo, deixa eu voltar só para o assunto do cozinhar, né? Se você olha para um chefe, para uma pessoa que cozinha bem, por exemplo, né, e começa a observar qual que é a diferença entre ele e você, né? Você começa a observar, por exemplo, que o chefe, ele cozinha para o outro, entendeu? Ele gosta da experiência de cozinhar para o outro, né? O chefe, ele também, se dá errado uma receita, né? Ele vai lá e faz de novo, ele faz de novo, ele faz de novo, ele repete aquela receita várias vezes até dar certo, né? E o chefe, quando ele cozinha pela experiência de cozinhar, né? E nós não, né? Nós mortais, assim, as pessoas que não cozinham tão bem, a gente cozinha quando a gente está com fome, né? E aí, quando a gente vai lá e faz alguma coisa e dá errado, né? A gente se frustra, porque a gente está com fome, a gente não está cozinhando pela experiência do cozinhar. Então, você percebe que um exemplo como esse já te dá uma diferença de estratégia, né, entre uma coisa e outra. Aqui eu estou só dando esse exemplo para dizer que autoconfiança está relacionado com você observar quem faz alguma coisa que você não tem, vamos dizer assim, entre aspas, não está fazendo porque você não tem autoconfiança, sabe? Então, sair do modo crítico e ir para o modo aprendiz, né, é um lugar que já te leva para um caminho de construção de autoconfiança. Eu percebo assim, eu ouvi essa frase muito cedo e recentemente a gente ouviu também em um desses encontros de mentoria e tal, e aí veio com força essa frase, né? Que essencialmente é o seguinte: você vê a pessoa que está bem posicionada no que faz, é uma referência, e você até admira de alguma forma, porém você não é capaz de olhar para ela, vibrar com ela, parabenizá-la, etc., porque há um ranço de alguma forma, assim, está muito longe de mim. Eu não consigo, como se não houvesse os bastidores de tudo que acontece, né, que não é mole nos bastidores, para que ela esteja com aquela fachada, com aquele panorama ali que é só o palco. Né? Então, olha lá, legal isso que você está falando. Aí eu queria que você falasse, isso desencadeia, né? Vai alimentando a falta de confiança, porque você está olhando o palco dos outros, o jardim do vizinho mais verde, tal. E aí você não se coloca nesse lugar de seguir a referência e se colocar ali e tal. Como é que resolve isso? Então, é assim, ó, tem uma dinâmica, né, que é muito legal, que é a dinâmica de você... quando você está olhando para alguém, aquela pessoa, ela fica grande, né? Quando você está olhando para uma referência, né? Então, ter uma referência é muito legal, né? Isso não é seguir guru, não é nada disso, gente. É você encurtar a sua curva de aprendizado, entendeu? Tem alguém que já percorreu aquele caminho, você vai lá e fala, cara, como que esse cara fez, entendeu? Então, ele percorreu o caminho, você vai lá ver como ele está percorrendo o caminho, isso encurta a tua curva de aprendizado. Você consegue fazer a mesma coisa num tempo menor, né? Assim, é muito inteligente a gente fazer isso, né? Só que assim, a gente só tem que confundir, né, que quando você olha para alguém e vai ver como aquela pessoa percorreu o caminho, você tem que tomar cuidado que aquela pessoa, ela fica grande, né, pra gente, entendeu? Então ela pode ficar grande para você, e grande no sentido assim, nossa, mas ela é muito... Eu não sei fazer do jeito que ela faz, eu não sei o quê, do jeito que ele faz, e você começa... Aquela pessoa fica uma referência muito grande, né? Então, é muito importante você tomar o cuidado, aí entra o negócio da autoconfiança, tá? Isso pode começar a dar medo, né? E aí aciona a autoconfiança, tá? Então, tipo assim, a falta de autoconfiança, né? Ai, meu Deus, eu não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz, não sou capaz. E aí, para você não ir para um lugar que você vai se sentindo muito mal, né? O risco aqui é uma dica importante. O risco aqui é a gente, para a própria sobrevivência da nossa autoestima, né? A gente começar a depreciar o outro, entendeu? Ou seja, diminuir de tamanho o outro para a gente não ficar tão pequeno, entende? Esse é um mecanismo de autoproteção que a gente faz. Tipo assim, para preservar a minha autoestima, essa pessoa aí não é tudo isso não, né? Nesse momento, você entrou para o lugar da área de conforto, entende? Você pegou alguém dentro de você, né, para validar a sua preguiça de seguir, entendeu? E aí... E tem alguém que deveria chamar a atenção, assim, menino, pô, prestigia o cara, fica feliz com a vitória dele. Tem alguém que, assim, qual seria
pessoa, né? O membro de equipe interna que faria isso, assim, só para a gente tentar conectar. Existe isso? Então, esse aí é aquele, é o nosso aprendiz, sabe? É aquela pessoa dentro de nós, né, que é capaz de entender que a gente também é capaz de chegar lá e que aquela pessoa, ela só foi na frente para ajudar a gente. Então, quando a gente aciona isso, né, a gente está acionando o nosso sábio, porque a gente também, cada um de nós, todo mundo que está aqui, também é capaz de, a partir de hoje, ir na frente para ajudar alguma outra pessoa que está do seu lado e tudo mais. Então, não importa, gente. E o ir na frente é em relação a gente e ao nosso contexto, né? Então, assim, no momento em que você também não percebe que você é capaz de ir, né? Enquanto você não percebe que o outro foi na frente lá em alguma coisa para poder te ajudar, e você não reconhece isso, você também não vai reconhecer em você uma parte, um pedaço do tema, né? Que é você que tem que ir na frente para ajudar alguma outra pessoa, para inspirar alguma outra pessoa, né? Então, a gente não carrega ninguém, a gente inspira, né? Então... E muitas vezes essas pessoas assim, são muito generosas, né? Elas têm prazer pra caramba de ajudar, né, Miriam? Quem já foi, né? Justamente ela tá sendo reconhecida quando ela estende a mão e alguém fala, nossa, legal, deixa eu seguir o seu caminho também e tal. Faz sentido, né? Essa consciência eu acho que é importante. Porém, tem gente que gosta de abrir caminho sozinho mesmo, né? Ah, eu vou aqui, eu vou fazer um negócio de outro mundo e acho que está inventando, né? Então, Ninguém tá falando. a Fabi tá falando para mim aqui, Nabuco, que no Que o YouTube tá YouTube... saindo 2 vezes a minha voz. Por que será? Você tem ideia? Questões técnicas. Será que eu tenho que colocar um fone aqui? Pode ser? Provável. Então, você deixa eu ir lá buscar? Vocês deixam, Mas gente, sim. eu ir lá buscar? Um fone? É. Então vai. Assume aí, Nabuco, eu vou lá buscar um fone. Você tá... Miriam, se você está com os dois áudios ligados no computador e no celular? No celular eu tô no Viva Voz, né? Eu tô na live no Viva Voz sem fone. E no YouTube eu tô com o meu mic. Mas o microfone do celular, o microfone não, o alto-falante do celular e o alto-falante do computador estão ligados? Você ouve? Não. Complicado? Não? Tá. É fone mesmo, vamos pro fone. Então, peraí que eu vou buscar. Pensa que é muito estranho. Legal. Esse papo dá pano pra manga demais. Demais. E agora, vou perguntar para ela quando ela chegar, eu vou perguntar para ela assim, e aí, como é que a gente resolve esse negócio, né? Eu tô achando que tem algum macete aí que passa desapercebido. E vamos lá. A gente vai ficando mais experiente nessa coisa, né, Nabuco? De fazer live e de não sei o que lá. Né? E aí vai aumentando a nossa autoconfiança na medida em que... Deixa eu contar isso. Então, vou responder a pergunta do Nabuco. Como é que a gente... Ô, Fabi, você conta para nós aqui se melhorou? O que acontece, né? Como que a gente faz isso, né? A autoconfiança é uma construção, gente, entendeu? Não é alguma coisa que você ativa dentro de você como se fosse uma mágica, entende? É uma construção, né? E como que é isso, por exemplo? Não acabou de acontecer esse negócio do mic aqui, do microfone? Eu tive que ir lá buscar, né, o microfone, porque eu tenho como resolver. Como que resolve? Então, vou dar um exemplo prático. Como que resolve? Provavelmente colocando o microfone. Então, eu vou aqui, né? Vou ter que sair daqui vamos dizer, da minha cadeira e vou ter que ir lá buscar o mic, né? Então, eu posso ficar aqui pensando, meu Deus, mas aí o que as pessoas vão pensar se eu sair daqui para ir buscar o microfone? Parece uma desorganização, você já deveria saber disso. Eu posso entrar nesse modo, tá? Que é o modo falta de autoconfiança, que é o modo o que os outros vão pensar, cada um fala de um jeito, né? Ou eu posso simplesmente falar, então, é simples, eu vou lá buscar então. Daí eu vou lá buscar. Vocês viram que eu saí ainda 2 vezes? Eu falei, vou buscar. Daí o Nabuco me chamou, eu voltei, ele falou, é isso mesmo? Tal. Então, e daí, o que aconteceu? Né? Eu construí uma experiência melhor aqui para todo mundo, construir. Então, a partir de agora, né, todo mundo está mais confortável, tá? E eu também adquiri um aprendizado a mais. Tá? Aí eu vou dizer assim, pode ser que na próxima eu esqueça? Pode ser, gente, porque é muito detalhe, entende? E às vezes essa quantidade de detalhe que a gente tem, como é uma coisa que a gente faz todo dia, né? A gente esquece. Então, o que é a autoconfiança? Tá? A autoconfiança é, na medida em que eu vou dominando isso,
na medida em que essas coisas todas vão ficando mais fáceis para mim, né? Por quê? Porque eu lembrei de fazer isso, de baixar ali, sabe? Na medida que eu vou passando por novas experiências mais vezes, tá? Eu vou ficando mais confortável com o contexto e aí eu vou ficando cada vez mais autoconfiante. Então, autoconfiança está falando de conquista, né? Quanto mais conquistas você faz em diferentes ambientes, né, mais fácil fica para você construir a sua autoconfiança, tá? Por quê? Porque você vai ficando, o contexto, os lugares por onde você vai passando, vão ficando mais confortáveis. É só você fazer essa relação em viagem, por exemplo, né? Quanto mais você viaja, mais autoconfiante você vai ficando para viajar. Viajar é um lugar muito interessante, porque é um contexto completamente diferente, né? Você chega numa cidade, no primeiro dia você está meio assustado, no segundo dia você já está menos assustado, no terceiro dia você já sabe onde compra as coisas, você já sabe onde estão as coisas, você vai tendo uma experiência de mais autoconfiança, né? Porque você vai ficando mais em área de conforto, tá? Então, autoconfiança está relacionado com um pouco de uma parte do sistema onde a gente está, tem que estar em área de conforto, né? E a área de conforto, ela só vai acontecer se você passar por ela várias vezes, entende? E o novo, ele só vai virar área de conforto depois que você passar por ele algumas vezes, tá? Tá bom? É isso aí. E eu acho que o que acontece? Muitas coisas novas surgindo, tecnologias, formas de se fazer as coisas, né? Desde o exemplo lá do restaurante, que não tem mais cardápio, se você não tiver um celular, você não pede comida, quer dizer, rompe a ponte, né, de uma coisa da outra. E assim é para tudo, né? Em todas as profissões, as ferramentas estão evoluindo muito, tudo mais, então as pessoas precisam se expor ao novo com muita frequência, com mais frequência do que nunca, né? O que é uma oportunidade incrível e maravilhosa, né? E quando você começa a fazer isso, você começa a perceber que outras pessoas também, eventualmente, erram ali, o microfone também. Eu estava vendo uma do Damásio Mel, que ele passou a segunda, ele estava dando aula, ele passou a segunda aula inteira com um delay de 2, 3 segundos. Aí o pessoal falando pra caramba lá, sempre tem, né? Eu falei assim, pessoal, vocês podem ir embora, fecha o olho, ouve só minha voz. Se você está prestando, parece que é uma dublagem ruim, né? Ouve só minha voz, mas eu não vou parar esse negócio aqui. Para mim tá tudo certo. Depois vou ver o replay, então, vai estar corrigido, tá? Mas não vou parar, vamos embora. Ou você vai embora para de reclamar, o que for, né? E aí brinca com isso, cria uma situação de pedir permissão. Vocês me permitem ser dessa forma? Pode ser assim, quem quiser fica, ou são, vocês voltam depois. Aí foi, fica quem quer. E tem muito a ver com a gente estar olhando para o que a gente quer, né? E não reclamando do que a gente não está gostando, né? Ou seja, essa atitude, essa decisão de olhar para um lado ou para o outro, tem a ver também com a construção da autoconfiança mesmo? Eu acho que a construção da autoconfiança também tem a ver com isso, mas ela também tem a ver, até teve alguém que perguntou, né? Acho que foi o Elias que perguntou assim, autoconfiança tem a ver com meio, né? Tem, né? Porque, por exemplo, quando você se cerca de pessoas que também estão fazendo o mesmo movimento que você, quando você se cerca de pessoas que estão querendo que as coisas deem certo, né? Você tem pessoas à sua volta. Por exemplo, aqui a gente está com a Fabi ali no YouTube, né? Torcendo para que dê certo, né? Então, ela, de uma certa maneira, ela está ajudando a gente a construir uma inteligência, porque ela está dizendo, ó, aqui está dando eco, ali está não sei o quê, né? Então, você percebe que ela está passando informação sobre o que está acontecendo, né? Isso vai fazer com que depois a gente aperfeiçoe esse sistema. Então, isso tem tudo a ver, então, a diferença, né, entre um movimento de uma pessoa que está fazendo uma crítica, você está cercado de pessoas que estão fazendo críticas, né, ao que pode acontecer se você fizer um movimento diferente, e você está cercado de pessoas que estão te ajudando a construir uma inteligência sobre aquilo, né, faz toda a diferença do mundo, sabe? Toda a diferença do mundo. Então, sim, o meio faz a diferença. Você está no meio de pessoas que também estão querendo esse movimento de viver novas experiências, né? Viver novas possibilidades, é gigante. Então, eu diria assim, que quando a gente está num lugar, por exemplo, né? Que você quer fazer algum movimento e você acha que não dá para fazer algum movimento, porque de repente o novo que você vai fazer exige que você coloque em risco a sua reputação,
né? E se você vier com essa, se isso passar pela tua cabeça, ai, mas eu queria fazer, mas eu tenho uma reputação construída e a minha reputação pode ser arranhada, né? Se eu entrar de qualquer jeito, eu tenho que ter uma produção super bem feita. Ou, gente, quando eu falo reputação, isso pode ser na área profissional, mas isso pode ser até numa pequena viagem que você quer fazer, sabe? Mas, tipo, você fala, ai, meu Deus, mas eu não sei se eu vou sozinha, porque o que as pessoas vão pensar se eu estiver viajando sozinha? Tem gente que já me falou isso, tem mentorado que me falou, isso vai arranhar a minha reputação, as pessoas vão pensar que eu não tenho amigo, por isso que eu, né, não vou viajar sozinha, vou chegar num lugar sozinha, vou sentar numa mesa de hotel sozinha, né? Então, você vê, é uma reputação também, igual, né? Do mesmo jeito que lá na profissão, na vida pessoal também. Isso impede a gente, né, de estar na nossa própria companhia, entende? Isso impede a gente da gente se sentir bem com a gente mesmo, isso impede a gente da gente almoçar sozinho do outro e com a gente, porque a gente tem altos Caminhando insights. no seu diretor, né? Sabe? Tipo, chama a galera interna, sabe? Então, assim, quando eu falo de a companhia importa, né? Ou seja, as pessoas que estão à sua volta importam, não é só as pessoas, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, né? São os amigos internos também, né? Isso tá falando do autoconhecimento. Por isso é tão importante uma alfabetização no autoconhecimento, sabe? A gente alfabetiza em ler livro, a gente alfabetiza em fazer um esporte, a gente alfabetiza em dirigir, a gente alfabetiza em uma série de coisas, né? E a gente esquece de alfabetizar o autoconhecimento, né? A gente precisa se alfabetizar. Nasceu com manual, né? Não vem o bebê lá não chega com manual, a gente não consegue fazer essa revisão, né? Exatamente. É só experimentando, né? Mas quando você, é o que você falou, quando a gente entra numa galera que está fazendo mais daquilo também, se permitindo, né, colocar nesses lugares assim, parece que aquele medinho fica reduzido, né? Para algumas pessoas é impossível e para outras é como se fosse normal. Dá meu fiozinho na barriga, mas aqui eu só vejo como assim, fiozinho na barriga, depois eu entro ali, tá tudo certo, me familiarizo. Porém, outras, cara, sua frio e tal, e para a vida e fica deprê porque não entrou, Então, e, sabe, perde bonde. Putz, aquilo retroalimenta esse comportamento. Então, mas Nossa, aí, como é que quebra Nabuco, isso? mas aí tem mais uma outra coisa aqui, né? O Romeu fez uma pergunta aqui, que ele fala assim, onde definir em que ponto começa a preguiça, entendeu? Aí tem algumas coisinhas do tipo assim, preguiça, procrastinação, né? Enrolação, depende de como você quer chamar, né? Apesar que preguiça e procrastinação não é a mesma coisa. Mas o que eu tô querendo... Vamos para preguiça, né? Onde que começa a preguiça, né? A preguiça, ela começa num lugar onde a conta não fecha, entendeu? Que significa o seguinte, o que você vai ganhar se você fizer e colocar o esforço, porque preguiça é, tipo, você colocar esforço, não é? Né? Dá preguiça de colocar esforço. Então, a preguiça começa quando a conta começa a ficar negativa para o teu lado. Ou seja, o esforço que você vai ter que colocar, né, não fecha a conta no final que você vai ganhar com aquilo, que você vai conquistar com aquilo, né? Não compensa o esforço que você vai pôr. Então, não é só sobre você ganhar mais musculatura para superar a preguiça. Não é só sobre você fazer exercício físico para você ganhar mais energia. Não é só sobre você aumentar o seu nível energético para poder ter, vamos dizer, combustível suficiente para superar a preguiça, entendeu? Não é só sobre isso. É sobre também aumentar a recompensa, né? Então, você tem que conseguir, dentro de você, né? E aí tem tudo a ver com essa alfabetização do autoconhecimento que eu estou dizendo, você tem que conseguir deixar claro para você, né? O que você ganha se você fizer isso, né? Para onde você está indo? Qual que é a vantagem de você fazer isso? Eu, por exemplo, né, no movimento que eu estou fazendo, uma das coisas que eu ganho, né, nesse movimento de fazer esse esforço, né, de aprender sobre tecnologia, de aprender sobre tudo isso que eu tenho que aprender nesse novo negócio, nesse novo contexto digital, o que eu ganho é a minha nova tribo de amigos. Então, eu tô sempre assim, vou conhecer mais gente nova, eu vou conhecer mais pessoas que passaram por novas experiências. O papo, o nível da conversa vai subir, né? Então, eu ganho participar de conversas onde o nível sobe, onde as pessoas vão estar conversando sobre coisas que me interessam. Eu vou estar em grupos que me estimulam, que fazem com que o melhor de mim apareça. Né? Porque às vezes a gente está em grupos que fazem com que apareça o que a gente tem de pior, sabe? A gente fica chato, a gente fica crítico. Não sei vocês, gente, mas comigo acontece assim. Quando eu não estou no meu grupo
que me inspira, eu fico mais chata, eu fico mais crítica, eu fico mais reclamona, mais pessimista, mais cansada, entendeu? Agora, quando eu tô num grupo que tem a ver comigo, que tem a ver com as coisas que eu quero, que tem os mesmos valores que eu, que tá construindo coisas que vão impactar a vida das pessoas, né, que tá criativizando, o meu melhor começa a aparecer, né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Muito bom. Tá bom? Então, vamos recapitular aqui. Sim, a gente falou aqui o que é a tal da autoconfiança, né? O que ela tem a ver com não se colocar na posição de viver novas experiências, ou seja, você entra num ciclo vicioso ali, que aquilo gera mais falta de autoconfiança e logo você não se coloca em novas oportunidades. Isso, enfim. E como é que quebra isso, né? Vamos resgatar. Como é que a gente quebra isso? Tem alguma forma de fazer isso? Algum método? Enfim, como é que identificou qual é o gatilho? Como é que a gente faz essa ruptura? Vence esse medinho inicial enfim, ou não sei. Tô indo pelo caminho errado? Será que não é por aí? Não, Como é que eu acho que tem a ver com você lembrar, né? Tem a ver com a gente se lembrar, colocar assim, eu colocaria, né? Se fosse comigo, assim, a primeira imagem que me veio é colocar ali na minha frente assim, autoconfiança é um músculo, tá? E é um músculo que você desenvolve, né? Autoconfiança não é um atributo, não é um talento, não é alguma coisa que nasce com um e não nasce com o outro. Autoconfiança é um músculo, né? E o que desenvolve esse músculo são as conquistas. Então, e não são as grandes, são as pequenas. Então, você imaginar que você pode se desafiar diariamente a fazer alguma coisa que seja pequenininha e que vai ser uma conquista, e que vai ser uma pequena experiência diferente do que você faria, né? É uma forma de você fazer o movimento de colocar a primeira fibra nova de musculatura na autoconfiança. É uma conquista que você vai fazendo, sabe? Aquela pequena coisa aquela pequena nova experiência. E você está botando assim, que não é uma emoção, um rótulo, né? Uma coisa que está ali no meu DNA, não é isso. Então literalmente uma habilidade que dá para desenvolver, dá para aprimorar. Isso porque quando a gente sente, né, a tal a falta da autoconfiança, a gente fica imobilizado ali, vai ou não vai, né, passa, fica frustrado, fica achando que tem muito a ver com as emoções, né, que é uma reação natural e tal. Mas não é, então quer dizer que é falta de habilidade, né? Eu diria que Como é que Nabucco, eu vou trocar a palavra habilidade por uma estratégia, né? Autoconfiança é uma estratégia, sabe? Então, que é uma escolha, né, de ser uma estratégia. Então, é como se fosse uma decisão que você toma. Então, uma escolha estratégica, né? Então, é como se fosse uma decisão que você toma de você falar, não, eu construo. Né? Então, é uma decisão, eu construo. E aí, você vai desenvolver habilidades, né, que vão fazer com que a cada dia você se torne mais autoconfiante. Então, por exemplo, tá aqui nessa live, por exemplo, né, e desenvolver a habilidade de poder... É uma habilidade, né? Tipo assim, sabe assim, gente? Eu vou até colocar uma palavra aqui para brincar um pouquinho com vocês. Desenvolver habilidade ser um pouco mais cara de pau, sabe? Sabe, tipo assim, espontâneo, né? É um jeito mais usual de falar espontâneo, sabe? Sabe aquele nosso lado? Vem o impulso e você obedece o impulso. É tipo isso, né? Exercitar isso. É ficar mais à vontade, sabe, com a vida. É tipo assim, ó, não peguei o fone, tá lá do outro lado tá atrás dessa parede. É você ficar mais à vontade. Eu vou lá buscar, né? Então, qual é a dificuldade, entendeu? Então, eu vou lá e busco. Então, é uma estratégia de... Por quê? Porque eu preciso passar por essa live, entendeu, gente? Porque passando por essa live é uma live a mais. Passando por esse podcast é uma experiência a mais que eu tenho, que eu não tinha ontem, né? E que vai me dar mais autoconfiança quando eu terminar aqui. Eu sou mais autoconfiante do que eu era antes de fazer essa live. Então, se eu não ficar à vontade fazendo, não for lá buscar o meu fone, eu vou ficar pouco à vontade, concorda? Porque eu sei que tá dando um eco ali. Não sei se eu resolvi, mas de qualquer maneira eu tô acreditando que sim. Pode ser que não tenha resolvido, mas pelo menos eu tô melhor do que eu tava antes. Entende? Então, se eu ficar melhor, mais confortável, né? Com a minha tentativa, eu vou passar pela experiência de uma forma que vai ficar mais... O aprendizado vai acontecer de uma forma mais potente, né? E aí, quando eu terminar isso aqui, eu tenho uma habilidade a mais, né? Eu desenvolvi uma habilidade a mais
E aí, eu coloquei uma coisa a mais no meu histórico, e aí a autoconfiança está se construindo. Então, a autoconfiança é uma estratégia, uma escolha estratégica, entende? E a gente Entendi. precisa Legal pra acessar a caramba. nossa espontaneidade, porque senão vai ficar muito tenso, né? O aprendizado sob tensão, né? Ele acontece, ele tem que acontecer, porque às vezes a gente também não tem condição de estar tudo super tranquilo, né? Tem que passar pelo frio da barriga que o Nabucco está falando. Só que tem pontos desnecessários de tensão, tá? Tem lugares que você está colocando tensão e que não é necessário estar tensionado, sabe? Então, você pode tirar alguns pontos de tensão, né? E se você tira alguns pontos de tensão, a experiência fica mais gostosa, sabe? Não fica tão... Porque assim, gente, se ficar muito tenso, né? Você não consegue curtir, sabe? Você não consegue passar, sabe quando você está assim tudo fechado, né? Aí você não consegue passar pela ponte também olhando a paisagem, né? Então um pouco de tensão é importante para que você capriche e dê o seu melhor, né? E para que você se concentre também no novo, porque senão fica tudo relaxado, você também não está aprendendo nada, você tem que ficar atento para os aprendizados. Então um pouco de tensão é importante. Mas o exagero de tensão faz com que você não queira passar de novo pela mesma situação, sabe? Traumatiza, né, de alguma E forma. o exagero de tensão, ele vem também, aí tem um outro tema, que o exagero de tensão, né, ele vem também da relação que tem entre autoconfiança e erro, sabe? Que é tipo assim, se você erra, né, como que você lida com isso? Ontem mesmo falei isso numa das sessões de mentoria, né? Que é o erro para você? O erro é tipo um fracasso, né, porque eu errei, ou o erro é uma informação, né? Se o erro é uma informação, gente, tá? Tudo aquilo que você fez é tipo assim, cara, se eu liguei assim, liguei assado e resultou nisso, eu tenho uma informação a mais. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu olhar para isso, eu tenho que setar a coisa num outro formato, não é? Tá? Eu tenho que fazer a coisa eu tenho que ir lá E a buscar um notícia, outro jeito. e a notícia aí é que, né, estatisticamente falando, é natural que nós assim, erremos, né, muito mais do que acertamos, né? Acho que agora me perdi aqui no tempo verbal da coisa. Mas o fato é, velocidade em errar, estar disposto a errar com velocidade é o que gera muito. Porque, né, se eu, de cada 10 eu acerto uma, duas, mas eu faço isso com velocidade, no acumulado eu acabo tendo, de alguma forma, mais sucesso. Né? Faz sentido? Então, ir atrás do erro, entre aspas, seria uma atitude que vai ajudar a quebrar essa coisa toda e desenvolver confiança? Ou é uma afirmação totalmente maluca que não faz sentido? Como é que é isso? Eu acho eu acho legal o conceito, né, de velocidade de errar, tá? Só que se para quem tem muita dificuldade de aceitar esse lugar do erro, né? Tipo assim, ai, não consigo lidar direito com isso. Para mim dói muito, né? Por exemplo, tem gente que tem dificuldade de receber feedback, entendeu? Porque fica, o que é dificuldade de receber feedback? É quando alguém vai falar alguma coisa para você de alguma coisa que não deu certo, né? E te trazer as informações e você fica no modo desculpa, entendeu? Aí é dificuldade de receber feedback, tá, gente? Se você não sabe o que é isso. Desculpa apontando para os outros, né? Também, que é um Quis chegar comportamento aí, padrão mas também. é isso mesmo. Não, mas é que fulano, mas é que assim, não, mas essa aconteceu, é por causa disso, daí você fica contando a história, entende? Você não tá recebendo a informação, então isso é dificuldade de receber feedback. Muito bem. Uma coisa é dificuldade de receber feedback, né? E a outra coisa é você contar por que a coisa está acontecendo daquela maneira, tá? Que daí você também está trazendo mais informação. Então, é sutil, mas é bem diferente, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é, se você tem muita dificuldade de receber feedback, ou tem muita dificuldade com a palavra erro, né? E errar mais rápido fica árduo, né? Você pode dizer assim, vai buscar as informações, vai juntar as informações mais rápido, ou seja, faz para ir buscar as informações, para aprender mais rápido, né? Porque quando você faz, você vai catalogando essas informações, você vai aprendendo como faz mais rápido. Então, imagina que você está num processo de aprendizado, né? E que aí, no processo de aprendizado, você precisa encontrar uma parede na tua frente para ver que aquela parede existe, entende? Porque que é o errar, né? E aí você fala, tem uma parede aqui não dá, então. Tem uma parede ali que não dá. E aí você vai recebendo essas informações. Então, entenda sempre que você está catalogando informação, você está catalogando experiências, né? E catalogando experiências, você é capaz de fazer conexões mais poderosas no decorrer da tua vida. Quanto mais experiência você passa, né, mais conexões poderosas você é capaz de fazer. E conexão poderosa significa uma coisa muito importante, que anota aí, gente,
criatividade. Você fica mais criativo, né? Pessoas entusiasmadas são pessoas criativas, pode olhar. Né? Pessoas que vivem a vida de uma forma entusiasmada são pessoas criativas, que fazem boas conexões. E quem faz rápidas conexões, né? Rápidas metáforas, conecta muito rápido, tá sempre iluminado, vocês percebem? Né? Porque insight é iluminação. Né? Cada vez que você conecta um ponto no outro novo, você ilumina. Entendeu? Então, por isso viver novas experiências é tão importante. Muito bom. Incrível você está falando isso aí. E aí eu vou agora eu vou dar uma provocada. Vou lá para o outro lado total, então. Quer dizer, existe isso, é maravilhoso a pessoa aprender a desfrutar disso aí. E a gente vai falar dos benefícios disso, mas o que o medo tem a ver? Assim, não digo medo, mas aquela, sabe, falta de assim, eu não mereço? Eu não sou merecedor, então eu não vou nem atrás dessa oportunidade, eu não me vejo à altura de me movimentar em direção a isso, ainda que exista ali um desejo, etc. A pessoa nem se permite, porque sente que não merece. Assim. Como é que é a relação do merecimento, não merecimento, medo e autoconfiança? Então, essas coisas se misturam? Você sabe que essa frase, né, eu não mereço, eu acho que na real, vou arriscar aqui, tá? Mas quem já se viu falando uma frase dessa, eu vou desafiar você, tá? Eu acho que essa frase é falsa, entendeu? Eu não acredito que... Tô desafiando, gente, tá? É porque na real, assim, eu não acredito que a pessoa realmente acredita, sabe? Tá nesse lugar. Eu acho que essa frase ela é construída por algum processo terapêutico interno, que pode ser, né? Sabe o processo terapêutico? Quando eu falo processo terapêutico, gente, não significa você ir para a terapia, significa você fica lá, no teu processo terapêutico, fazendo a meditação lá, tentando descobrir o porquê das coisas lá. Você entra num lugar de tentar descobrir as coisas e você fala assim, eu tenho um problema de merecimento, eu não mereço, entendeu? E aí você acessa essa informação, né? Por que eu estou dizendo que eu acho que essa história ela não é verdadeira, né? Porque eu acho que se você pensar bem, sabe? Eu tenho certeza que você acredita que você merece, sabe? Só que você pega, é muito fácil, mais fácil, né? Você construir uma ideia em cima, entende? Porque daí, o que acontece? Para mim isso é mimimi, sabe? Porque a história que a gente constrói do não merecimento, ela ajuda a gente a ficar num lugar onde a gente justifica uma série de não movimentos que a gente vai fazer a partir daí, sabe? Então, para mim... Com preguicinha dá essa desculpinha, né? Não merece mesmo. Isso. Entendi. Entendeu? Então, eu não acredito nisso. Eu não acredito que você realmente acredita que você não merece, entendeu? E se você acredita, aí eu vou além. Peraí, Nabuco, eu vou além. Já que eu desafiei, eu vou desafiar até o fim. E se você realmente fala, não, Miriam, mas eu acredito, eu falei, então você não merece mesmo. Entendeu? Fica aí. É isso aí. Entendeu? Fica aí. Tem muita coisa que você convive também, né? Se as pessoas estão apontando para você, te criticando, você não vai se sentir merecedor mesmo de nada, você não se sente a altura e tal. Você já deu meio que uma solução para isso também, né? Mas de novo, caminhar para a própria direção, né? Gente, entendi. Sabe, então, pode ser, então, quem vive focado no cri-cri, na crítica, no que não está dando certo, automaticamente está imputando nessa consciência, nessas pessoas que ela convive e tal, a questão do não merecimento. Ou agora ficou filosófico demais? Não, eu não acho nem que ficou filosófico, sabia? Eu acho que ficou prático, né? Olha só. Quando a gente sai desse mimimi, sabe? Gente, quando eu falo mimimi, eu tô falando do fundo do meu coração, entendeu? O que é o mimimi, né? O mimimi é a gente acreditar veementemente numa história que a gente criou. Porque todas as histórias são criadas, gente. A gente pode criar qualquer história, né? Tudo que a gente se transforma em realidade nasce antes a partir de uma história que a gente criou. Tá? Então, de uma imaginação, de uma história que se criou, né? Então, isso é um mimimi, de uma certa forma, né? O que caracteriza o mimimi é quando você cria uma história que não é favorável a você, tá? É isso que eu tô chamando de mimimi, tá? Ó, essa história, ela não vai levar você, entendeu? Então é isso, tá? Mas tudo nasce de uma história. Então, criativize alguma coisa que seja melhor para você. Acredite em outra coisa. Eu acredito que eu mereço. Sabe? Do fundo do coração. Eu acredito que eu mereço. E até quando acontece alguma coisa que não é boa, né? Assim, não é aquilo que a gente esperava, tipo assim, cara, não era isso que eu queria pra mim, eu queria uma coisa diferente, né? Eu acredito que, de alguma forma,
aquele lugar lá que veio para mim, né? É para que eu possa alcançar alguma coisa que eu mereça, sabe? Assim, então, eu vou passar por ali porque eu vou alcançar quando eu percorrer aquele caminho difícil, eu não mereço aquela coisa ruim, tá? Mas eu mereço o que eu vou receber quando eu atravessar esse trecho do caminho, gente. Quando a gente recebe alguma coisa pra gente que não é boa, né? Lembra, você não tá recebendo alguma coisa que não é boa, tá? Você só tá passando por um trecho do caminho mais árduo, entendeu? Então, passa pelo trecho. Não pega as coisas ruins. Passa pelo trecho, entende? Porque quando você passar, você se transforma numa pessoa, né, que lá na frente consegue enxergar aquilo que está ali na frente, entende? Porque é isso, às vezes a gente não combina com aquela vida que a gente quer viver, né? E aí, então, a vida apresenta pra gente alguns desafios para que a gente possa desenvolver uma musculatura, se desenvolver como pessoa para poder estar pronto, vibrando uma coisa, né, tá numa vibração para até enxergar as coisas que estão na nossa frente. Então, não tem coisa ruim e coisa boa, né? Tem trechos do caminho, que às vezes são mais árduos e menos árduos. Tá bom? Chega a ser contraditório. A pessoa quer viver novas experiências, mas passa o dia todo, a semana toda, só olhando para o passado, enfim, reclamando da origem, enfim, da causa, da pseudo-causa, né? Da suposta causa. E não faz. E aí, então, aí o passo seria assim, muda a perspectiva, ressignifica a causa, ou simplesmente segue em frente, sem ponderando, né, tendo atenção. Estou olhando para frente, para trás, estou sendo mimimi ou não? Estou sendo uma pessoa que está disposta, está comprometido, né, com o movimento de iniciativa. Genial isso que você falou. A resposta tudo que você descobre de histórias e tudo mais, né? A resposta usa a informação, né? Porque tudo que a gente descobre de histórias, que justifica o lugar onde a gente está, ou as mecânicas que a gente está usando para funcionar, ou como eu opero, né? A minha tendência de comportamento, a minha tendência de ação, tudo isso que eu descubro, né? Ela tem que servir como informação. Então você tem que, por isso a alfabetização do autoconhecimento é tão importante, porque é a alfabetização do autoconhecimento que te possibilita saber como usar as informações que você tem de você. Entendeu? Tá aí, né? Tá em volta de você, você não é capaz de ler, talvez, porque não é alfabetizado. Quando eu comecei a me relacionar com você, tomei muitos sustos, assim, porque a gente tinha uma conversa e sutilmente você só, assim, nem sequer, né? Tava uma lacuna ali, né? Mas você trocava uma palavrinha, como você fez agora há pouco, né? Podemos trocar por estratégia? Pronto. Aí termina aquela conversa ali, vai almoçar, jantar, enfia a cabeça, começa a cair um monte de ficha, tudo se transforma. É muito louco isso. É uma habilidade que você tem que eu acho incrível, incrível, incrível. É assim, inexplicável. Só quem convive com você sabe, né? Mas então, legal. Mira, assim, como que a gente pode agora dar a gente deu já algumas dicas práticas, né? Mas talvez tenha gente que está pensando assim, cara, tudo que eles estão falando é bonito pra caramba, mas e aí? Eles vão acabar essa live aqui, eu vou voltar para lá e vou continuar com falta de confiança e tal. Talvez até me coloque numa situação ou outra de né, buscar o novo, né? Para sentir esse gostinho, né, do entusiasmo, começar. Que dica que você dá para esse pessoal assim, pô? Porque tem um lance de você ficar esperando a autoconfiança acontecer para depois ir. E não funciona muito assim, né? Como você estava me explicando. Fala mais sobre isso. Então, assim, ó. Quando você fala essa frase aqui, né? Quando você diz assim, esperar a autoconfiança surgir, então eu preciso acessar essa autoconfiança para poder ir, né? É o contrário, né? Aí é que tá a sacada, né? É justamente o contrário. Então, quando você não percebe que é ao contrário, você vai ficar parado aí no lugar onde você tá, né? É tipo assim, é ir para construir a autoconfiança. Então, esse é o movimento. Então, todos os lugares onde te faltar, onde vier isso, está me faltando autoconfiança, né? Você tem que pegar aquilo que você gostaria de estar fazendo e abrir, assim, em milhares de fasezinhas, né? Milhares de fasezinhas. E aí pegar a primeira, sabe? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 1000, né? Você não precisa descobrir qual é o passo 1000, você só descobre qual é o primeiro. Qual é o primeiro passo. E aí você tem que fazer o primeiro passo. Então, ir para construir a autoconfiança. Não é ter autoconfiança para ir, né? Que é o que todo mundo quer. Eu preciso de autoconfiança para fazer uma inovação na minha vida. Eu preciso de autoconfiança para isso, para aquilo. Não, você faz alguma coisa que é o que você está definindo aí no teu dia a dia, né? Para justamente
construir a tua autoconfiança. Por exemplo, né? Na semana que vem, a gente vai... Eu vou começar a trazer uns mosaicados, não vou, Nabuco, para conversar? Né? O que é ser um mosaicado, gente? Mosaicados são os meus mentorados, né? E aí a gente vai começar a trazer... Eu não sei se vai ser na semana que vem, porque eu confundo as agendas aqui, mas o Nabuco, você depois vê aí quanto que é. Aí, o que acontece, né? Esse é um ambiente, por exemplo, que eu gero para os meus mentorados virem bater papo comigo. E vai ser numa live que a gente vai disponibilizar para vocês, né? Esse, por exemplo, tem gente que fica com medinho, né? Tipo, ai não, uma live, não sei o quê. Então esse, por exemplo, é um movimento que é um primeiro passo que alguns mosaicados meus vão dar, né? E aí vão ter um ganho gigante, porque vão bater papo comigo, né? E aí é sempre uma conversa muito gostosa, porque eu vou ser bem pontual, porque eu vou estar conversando com um mosaicado, né? Ou um mentorado. Mas é um medinho bonitinho, entendeu? Porque é risco zero, entende? Porque a live é minha, né? Então, é risco zero. Então, por exemplo, quando você aceita uma coisa como essa, né? É um pequeno movimento que você pode fazer e que você já está fazendo um negócio diferente entrando numa coisa grande, né? É uma coisa grande, mas é uma coisa pequena, sabe? Porque o que pode dar de errado, né? Então, o que você pensa quando você está com... Anota essa pergunta, né? Porque é esse o lugar que vai fazer você fazer pequenas inovações e construção de autoconfiança no dia a dia, né? Numa área de risco, para você não ficar com muito medo, né? Um pânico, vamos dizer assim. Nós não podemos fazer nada que dê pânico, no sentido, para alguns, né, gente? Para a maioria de nós, porque o pânico, se depois da caca, a gente não consegue voltar, né? A gente fica num lugar que você não quer mais fazer. Então tem que ser um medinho saudável. Então, a pergunta para você saber se você está entrando em área de pânico ou se você está entrando na área do medinho, na área de expansão, que eu chamo, né? É você perguntar o que é que pode dar de errado. Entende? Aí você pergunta o que pode dar de errado. Ah, pode dar de errado eu ficar muda lá na live e não conseguir perguntar. Mas e aí? Né? E aí, a partir daí, o que pode dar de errado? Né? Você vai falar, não, na verdade não pode dar nada de errado, porque a live é da Miriam, a Miriam vai perguntar e a gente vai continuar a conversa. Entendeu? Então, assim, se você perguntar o que pode dar de errado e a resposta for uma resposta aceitável, pula. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Né? Então, eu estou te dando aqui uma pergunta para que você possa entrar numa nova experiência com segurança mínima. Tá? Isso é uma baita ferramenta. Tá bom? E aí você vai. É isso. Muito, muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E aí, se você quiser, né, para ficar mais emocionante ainda, você pode perguntar assim, e se der certo? Né? O que eu ganho? Aí, essa eu vou te entregar até com a resposta. Né? Você ganha um feixe a mais na sua musculatura de autoconfiança. Entendeu? Eu vi uma coisa que eu quero te consultar aqui agora, assim, ó, sem script, tá? Eu vi uma técnica e eu tô curioso para saber de você o que você acha dessa técnica. Me pareceu muito diferente, assim, pareceu até que tem bastante eficácia. Era mais ou menos assim, a pessoa projetava ali uma meta é sempre, né, um desafio, de fato ela tem que alcançar, romper, enfim, com o que ela está ali no habitual, sair de onde ela está e para onde ela deseja, né? Então tem a ver muito com o que nós estamos colocando aqui, beleza. E então ela registra qual é o presente, né? Ela escreve, quando eu chegar nessa meta eu vou me dar este presente. Tem que ser um presente legal pra caramba mesmo, algo que ela está enrolando, a pessoa faz anos que fala que vai para uma viagem, que vai tocar, sei lá, o que for, né? Porém, olha aqui, aí que vem, né? Porém, se ela não alcançar, ela vai pagar a prenda. E tem que ser uma prenda bonita mesmo. Por exemplo, se ela gosta muito do telefone dela, um iPhone lá, tem que dar um iPhone para, sei lá, entendeu? Ou se ela gosta muito do cabelo, se é uma mulher, tem que raspar o cabelo. Ficar sem o iPhone, às vezes é pior que dá. Não posso usar o iPhone. Aí, tipo... Eu vi casos, meu, pessoa falar que raspar o cabelo, para ser um negócio sério. Você está querendo saber o que eu acho disso? Eu quero saber de colocar essas duas coisas, mas aí tem mais. A pessoa pega aquilo lá, os dois, né, o bilhetinho e tal, dá na mão de um responsável, um cara que vai ser a pessoa que vai cobrar dela naquela data, que ela tem liberdade, intimidade para conversar sobre o que deu certo, o que não deu certo, e essa pessoa vai cobrar a prenda ou vai proporcionar ali o presente e tal. É como se você tivesse um xerife também ali. E eu não sei se essa interferência externa também vai influenciar ou não no comportamento dela, no comprometimento dela. Geralmente tem muito a ver, né, quando a gente declara, fala que vai. Mesmo sem ter ido, parece que a gente ganha uma forcinha a mais na hora de ir para valer, né? Que você fala, pô, eu vou passar vergonha agora. Eu falei que eu tenho que ir, eu vou, né?
Tem um pouco disso. Então, assim, o que acontece aí, Miriam? Você acha que esse mecanismo é legal, não é legal? Ele poderia ser uma técnica para também auxiliar nessa história de você viver novas experiências e superar Então, a falta de autoconfiança? eu acho que tem inúmeras técnicas, né? Técnicas, eu diria assim, que tem inúmeras estratégias, né? Tem inúmeras possibilidades. Você pode, eu vou fazer um plano assim, que é esse aí que você está falando, né? De tipo assim, eu ganho um prêmio, mas também se eu não fizer, eu ganho, entre aspas, né? Uma espécie de uma punição, né? Então, tem esse jeito. Depende de pessoa para pessoa, né? Se você fosse perguntar isso para mim, né? Tipo assim, se fosse para que eu pudesse fazer isso, a Miriam, né? Eu não me inspiro muito com a punição, o pedaço da punição, sabe? Porque eu acho que a punição, ela gera uma conversa interna, né? Um pouco de guerra, assim, sabe? E aí não é um lugar que eu gosto muito, né? Por quê? Porque eu já sou muito dura comigo mesma, assim, eu já tenho a tendência a ser muito rigorosa, muito exigente com o meu trabalho, com as coisas que com a minha disciplina, né? Eu tenho a tendência a ter uma disciplina de fazer, de dizer que vou fazer e fazer, e não importa o quê. Então, como eu já tenho esse xerife interno, né? Dentro de mim, que virou e mexeu, precisa ser domado, vamos dizer assim, né? Hoje ele nem precisa ser domado, ele precisa, na verdade, de negociação, né? Então, se eu colocar mais um elemento externo, né, que potencialize isso, pode ser que isso fique muito duro para mim, né? E isso pode ser que não estimule. Mas olha lá, quando eu dei a resposta para vocês, eu estou dizendo assim, se fosse comigo, tá? E da onde que vem esse se fosse comigo? Vem do meu autoconhecimento. Tá? Então, no meu autoconhecimento, eu percebo que isso funcionaria assim comigo. Entretanto, pode ser que essa mesma técnica funcione com um de vocês, entende? E o que calibra se funciona ou não funciona é o seu nível de autoconhecimento. É você sacar, cara, isso aí vai funcionar comigo porque para mim vai funcionar como se fosse um videogame, entendeu? Para mim vai ser um jogo. E eu vou achar o máximo, porque vai ser super divertido, até eu cumprir, entre aspas, para mim não é uma punição. Para mim é uma prenda, como diz o Nabucco, entendeu? Prenda, vocês percebem que a palavra que o Nabucco usou é uma palavra divertida, né? Então, pode ser, por exemplo, que, sei lá, para o Nabucco pode ser que seja divertido, até cumprir a pena, entendeu? Quando cumprir a pena, ele vai se divertir com ele mesmo, né? E aí, nessa diversão, vai gerar um aprendizado. Ele vai ter aprendido alguma coisa sobre ele mesmo quando ele cumpriu a prenda, né? Já para mim, pode surgir como eu vou ser punida, né? Então, vocês percebem? Isso é autoconhecimento. Né? Então, uma técnica ou uma ideia ou um plano, ele não tem certo nem errado, né? Ele tem aquele que vai funcionar para a tua evolução, onde você vai se divertir mais. Então, a métrica é a diversão, né? Se você sentir que você vai se divertir com aquilo, né, de uma certa forma, vai acontecer um aprendizado. Geralmente as pessoas falam assim, tem que doer para você aprender, né? Eu digo, não, às vezes sim, né? Às vezes doendo você aprende. Entretanto, muitas vezes na diversão você também aprende pra caramba. Sabe quando você consegue dar risada de você mesmo? E assim, cara, olha só o que eu fiz, né? E você começa a rir de alguma coisa que você fez, né? Olha aqui, me peguei fazendo isso aqui, né? E quando você começa a achar graça daquele teu padrão repetitivo, você também tem um baita aprendizado sobre você. Então não existe só um único caminho, sabe? Existem vários caminhos e tudo vai depender do seu nível de autoconhecimento e de como você vai encarar isso. Se você encarar como uma prenda, vai ser muito legal, entendeu? Agora, se você encarar como uma punição, aí talvez não seja tão legal, entende? E é o mesmo exercício, vocês percebem? Então, essa é a minha percepção sobre isso. Para mim, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas assim, só para dar sequência, né? Por que eu falei prenda? Porque na minha cabeça, aquela história do jogo do zero, do não zero, né? Ou do ganha-ganha, né? E para quem não está entendendo o que eu acabei de dizer, é mais ou menos assim. Vai jogar tênis, alguém tem que perder. Vai jogar futebol, alguém tem que perder. Então, antes da gente chegar nesse ponto que nós estamos aqui de tantas novidades, evolução, um monte de coisa digital e tal, são novas regras, né? Então, não necessariamente alguém tem que perder, né? Então, quando eu falo prenda, por exemplo, eu poderia pagar uma festa, eu ia chamar meus amigos todos e não ir para o meu destino, que seria a minha primeira opção, porque eu tinha esse sonho de visitar tal lugar. Olha aí que legal. Porém, eu passei por um embate, eu trabalhei, eu joguei duro, eu estava comprometido, não como se aquilo, é como se fosse um presente de consolação e todo mundo sai feliz com isso, incluindo meus amigos. Então dá para brincar, né, nessa hora, porque eu me conheço e eu me proponho esse tipo de negociação, mas eu entendi. O ponto é negociar com você mesmo, né?
esses membros, né, da nossa equipe interna, E né? para negociar, a gente precisa aprender a ouvir a gente, né? E para a gente aprender a ouvir, a gente precisa entender a língua, né? Que essas pessoas dentro de nós estão falando. E para a gente entender a língua, a gente, antes disso, a gente precisa conseguir identificar quem está falando, né? E aí vai, né? E às vezes passa por sentir também, né? Uma série de coisas. Ô Fabi, deixa eu só passar um recado para a Fabi aqui. Ô Fabi, eu sei que você está aqui pela bem, live. Se você puder fazer um print de tela com algumas perguntas que estão aqui que eu não respondi, eu acho que seria legal, porque daí depois eu posso responder no Stories. Você faz isso para mim? Fazer um printzinho de tela? E aí depois eu acho que teve algumas perguntas aqui que eu não respondi. Tipo, o Carlos perguntou assim: quando que a autoconfiança é perigosa? Essa pergunta tá boa, hein, Nabuco? Aí, de repente, eu te respondo, Carlos, num Stories, pode ser? Então, Fabi, se você puder me dar essa mão. E acho que vamos encerrar a live aqui no Insta, parece. Voltou? É. Eu pensei que tinha encerrado, porque às vezes com 1 hora encerra, né? Então tá bom. E aí, Nabuco? Boa pergunta. E aí? Eu acredito que é possível, sim. Se você vai, né, meio que assim, descalibrado, né, em relação à percepção da oportunidade, da competência, etc. Não é sair, né, como você disse, né? Sempre é um maluco fazendo de qualquer forma, né? Sabe Então, às vezes, a pessoa... Tem um lance da arrogância aí também. O cara vai ficando grande, 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 quando ele vê que se enrolou inteiro, né? Não sei, pode ser que nessa hora a autoconfiança aí seja tem perigosa. um lugar da autoconfiança, né? Tudo isso eu acho que é verdade, assim, tipo, verdade não gosto dessa palavra. Tudo isso são percepções interessantes, assim. Entretanto, tem um lugar do excesso da autoconfiança que eu considero a mais perigosa de todas. Sabe aonde é? Quando você fica autoconfiante, super autoconfiante, né? Vamos dizer assim, com essa autoconfiança fortalecida, né? A gente tem a tendência a permanecer nesse lugar, entendeu? Onde a gente já está, né? Ou seja, vamos supor, profissionalmente falando, né? Eu sou uma pessoa super autoconfiante, eu já sei fazer aquilo, já estou super tranquilo em fazer aquilo, já sabe, assim, estou autoconfiante, né? Cheguei num lugar onde eu opero bem naquele lugar, tá? Então, eu já acessei uma musculatura para fazer aquilo, tá? Então, eu tenho essa, vamos dizer assim, aqui eu acessei a minha autoconfiança. O perigo é ficar aqui, tá? Porque está confortável. Então, o perigo da autoconfiança é a área de conforto. Esse é o grande perigo da autoconfiança. Tudo bem, tem aqueles outros perigos também. Estou autoconfiante demais, não percebo os riscos, né? Mas isso aí é mais fácil, né? A gente sabe que às vezes a gente está autoconfiante demais e não percebe os riscos, tá? Agora eu perdi você aqui no Espera aí que parece que teve um probleminha aqui no Insta, não teve? Parece que a gente teve uma instabilidade aqui no Instagram. Aguenta aí um pouquinho, vamos ver se volta. Não sei você está percebendo, Nabuco, que tem uma instabilidade aqui no Instagram? Gente, ó, o que aconteceu? O Nabuco caiu aqui por algum motivo, então eu vou repetir a pergunta dele aqui. Faz a pergunta aí de novo, Nabuco. Você saiu aqui da live do Insta. Você tá me ouvindo? Você saiu da live do Insta. Ele saiu aqui da live do Insta, então eu vou contar para vocês a pergunta que ele fez, tá? Faz aí de novo, Nabuco. Em poucas palavras, assim, dá pra gente entender, né? Pra onde você... Tá, então vamos lá. Olha lá, um resumão da live de hoje é o seguinte. A autoconfiança, a pergunta que eu fiz foi assim, a autoconfiança, ela é capaz de tirar, a falta de autoconfiança é capaz de tirar você de viver novas experiências, né? Então, eu diria aqui que a grande sacada de hoje, se você sai com essa informação daqui, para mim eu vou estar super feliz, né? Tá falando do seguinte, você não tem que ter autoconfiança para viver novas experiências. A ideia é que você viva novas experiências para construir a sua autoconfiança. Então, o que acontece? Na medida em que você vai vivendo novas experiências, né, você vai conhecendo mais de você também, sabe? Que você vai passando por lugares onde você vai vivendo coisas que você não viveu antes, né? E quando você vive coisas que você não viveu antes, você vai conhecendo mais como que você opera nesses lugares, você vai sacando mais informações, né? E aí você vai acumulando as suas conquistas, tipo, eu consegui fazer isso aqui, eu consegui fazer isso aqui, né? Porque quando você está num lugar que é a tua área de confiança, você não conseguiu fazer nada, porque o que você já conseguiu já está consolidado. Então, experiência nova significa você conseguir fazer novas coisas. Conseguir fazer novas coisas vai fazendo com que você também se entenda como pessoa que consegue
fazer novas conquistas na tua vida, sabe? Passar por novas coisas. Então, você vai ficando mais forte, né? Então, eu acho que a grande sacada de hoje é assim, tudo isso tem a ver com você ir se alfabetizando nesse teu autoconhecimento. Então, nesse teu movimento de se conhecer mais. Então, autoconfiança está diretamente relacionado com você ser capaz de usar o seu medo a seu favor, né? E também começar a construir novas histórias para você, não só a partir dos teus sonhos, a partir daquilo que você quer, mas também construir novas histórias vivendo as novas histórias, tá? A partir das pequenas coisas. Então, eu espero que, de alguma forma, o que a gente conversou hoje aqui tenha te ajudado. E na semana que vem, a gente, às 11 horas, na quinta-feira, vai estar aqui conversando com você também sobre o tema que a gente elegeu durante a semana, que foi o tema que mais chamou a nossa atenção, tá bom? Então, super legal estar com você aqui hoje. E vamos embora, então. Vamos encerrar hoje aqui. Valeu,